Parte 2. Proteínas Parte 3. Guia de Estudos do BOC. 51. Ensaios clínicos para marcadores tumorais são mais importantes para a. Triagem para presença de câncer. b. Monitorar o curso de um câncer já conhecido. c. Confirmar a ausência de doença. d. Identificar pacientes em risco de câncer. Resposta. b. Monitorar o curso de um câncer já conhecido. Raciocínio. Marcadores tumorais, como AFP, CIA, K125, PSA, etc., não têm alta especificidade ou sensibilidade para triagem populacional, descarta, A. Também não servem para confirmar a ausência de doença, C. Porque níveis normais não excluem câncer. E não são adequados para identificar risco futuro, D. Pois sua elevação geralmente ocorre após o desenvolvimento da doença. O uso mais válido e aceito é no monitoramento da evolução de um câncer já diagnosticado, avaliando resposta ao tratamento e detecção de recidivas. Por isso, a melhor resposta é monitorar o curso de um câncer já conhecido. 52. A detecção de qual das seguintes substâncias é mais útil para monitorar o curso de um paciente com câncer testicular? A. Alfa-fetoproteína. B. Antígeno carcinoembrionário. C. Prolactina. D. Testosterona. Resposta. A. Alfa-fetoproteína. Raciocínio. O câncer testicular, especialmente os tumores de células germinativas não seminomatosos, como carcinoma embrionário e tumor do saco vitelino, frequentemente produz alfa-fetoproteína, AFP, e ou beta-HCG. O antígeno carcinoembrionário, CIA, está mais associado a câncer coloretal e outros adenocarcinomas, não é útil aqui. A prolactina está associada a prolactinomas e disfunções hipofisárias. Não tem relevância em câncer testicular. A testosterona pode estar alterada em doenças testiculares, mas não é marcador tumoral confiável. Portanto, o marcador mais útil para monitorar o curso do câncer testicular é a AFP, alfa-fetoproteína. 53. Concentrações aumentadas de alfa-fetoproteína, AFP, em adultos estão mais caracteristicamente associadas a. Carcinoma hepatocelular. B. Cirrose alcoólica. C. Hepatite crônica ativa. D. Mieloma múltiplo. Resposta. A. Carcinoma hepatocelular. Raciocínio. A alfa-fetoproteína, AFP, é uma proteína normalmente produzida durante o desenvolvimento fetal, mas em adulto seu aumento está fortemente associado a hepatocarcinoma, carcinoma hepatocelular e, em menor grau, a tumores de células germinativas. Cirrose alcoólica e hepatite crônica ativa podem causar aumento discreto de AFP, mas não de forma característica ou diagnóstica. Mieloma múltiplo não tem relação com AFP. Está associado a imunoglobulinas monoclonais detectadas por eletroforese. Assim, o aumento característico e mais relevante da AFP em adultos é no carcinoma hepatocelular. 54. O antígeno carcinoembrionário, CIA, é mais provavelmente produzido em uma malignidade envolvendo a. Cérebro. B. Testículos. C. Osso. D. Cólon. Resposta. D. Cólon. Raciocínio. O CIA, Carcinoembryonic Antigen, é um marcador tumoral oncofetal, normalmente expresso durante o desenvolvimento embrionário e suprimido após o nascimento. Em adultos, sua reexpressão está associada a malignidades, principalmente câncer coloretal, cólon e reto, mais característico. Pode estar elevado também em câncer de pâncreas, estômago, pulmão e mama, mas o mais associado é o câncer de cólon. Não é marcador característico de tumores cerebrais, testiculares. Nesses, usamos AFP e beta-HCG, ou ósseos. Portanto, o cólon é a resposta correta. 55. Qual dos seguintes é útil na detecção e no manejo do carcinoma de próstata? A. Antígeno prostático específico total, PSA. B. Fosfatase ácida prostática. C. Gonadotrofina coriônica humana, HCG. D. Alfa-fetoproteína, AFP. Resposta. A. Antígeno prostático específico total, PSA. Raciocínio.
O PSA, Prostate Specific Antigen, é o marcador tumoral mais importante para o rastreamento, diagnóstico e monitoramento do câncer de próstata. Embora não seja absolutamente específico, pode estar elevado em hiperplasia prostática benigna ou prostatite, continua sendo o teste laboratorial padrão na prática clínica. A fosfatase ácida prostática foi usada no passado, mas hoje é obsoleta. A HCG está associada a tumores de células germinativas, como o testículo. A AFP é marcador de carcinoma hepatocelular e tumores germinativos do saco vitelino, não de próstata. Assim, o PSA total é o marcador correto para carcinoma de próstata. 56. Um nível muito alto de PSA é esperado. Entretanto, um valor baixo é obtido. A explicação poderia ser: A. Paciente afro-americano. B. Efeito Hooke. C. Paciente fumante. D. Coleta após exame retal digital. Resposta: B. Efeito Hooke. Raciocínio. O efeito Hooke, efeito de alta dose, ocorre em ensaios imunológicos tipo sanduíche quando a concentração do analito, neste caso, PSA, é extremamente alta. Nessa situação, o excesso de antígeno satura tanto o anticorpo de captura quanto de detecção, impedindo a formação do complexo sanduíche adequado. O resultado é falsamente baixo. Paciente afro-americano, A, pode ter risco maior de câncer de próstata, mas não explica o falso baixo valor. Tabagismo, C, não causa esse tipo de interferência. Coleta após toque retal, D, pode aumentar transitoriamente o PSA, mas não diminuí-lo. Portanto, quando se espera um PSA muito alto mas o exame mostra um valor baixo, deve-se suspeitar de efeito Hooke e repetir a análise com diluição da amostra. 57. Qual das seguintes afirmações descreve mais corretamente a utilidade dos ensaios laboratoriais clínicos para marcadores tumorais? A. Marcadores tumorais são úteis para rastrear pacientes assintomáticos quanto a tumores. B. Marcadores tumorais são altamente específicos. C. Marcadores tumorais indicam a probabilidade de um indivíduo desenvolver um tumor. D. Marcadores tumorais são úteis para acompanhar a eficácia do tratamento. Resposta: D. Marcadores tumorais são úteis para acompanhar a eficácia do tratamento. Raciocínio. Marcadores tumorais não são ideais para rastreamento em pacientes assintomáticos, porque podem gerar muitos falsos positivos e não possuem sensibilidade e especificidade suficientes para diagnóstico inicial. Eles também não são altamente específicos, pois alguns podem estar elevados em condições benignas, exemplo, CIA em fumantes, AFP em doenças hepáticas. A utilidade principal é monitorar a resposta ao tratamento, exemplo, queda do PSA após cirurgia de próstata, queda do AFP após tratamento de carcinoma hepatocelular, e detectar recidivas. Por isso, a alternativa correta é a D. 58. O antígeno cancerígeno 125, CA125, é um marcador tumoral associado a carcinoma de mama. B. Câncer de cólon. C. Câncer de pulmão. D. Carcinoma de ovário e endométrio. Resposta: D. Carcinoma de ovário e endométrio. Raciocínio. O CA125 é uma glicoproteína expressa pelas células mesoteliais e é principalmente utilizada como marcador tumoral em câncer de ovário epitelial. Também pode estar elevado em câncer de endométrio, trompas de falópio, pâncreas e até em algumas condições benignas, exemplo, endometriose, gravidez, doença inflamatória pélvica. Ele não é marcador principal para mama, cólon ou pulmão, embora possa parecer elevado de forma inespecífica em algumas dessas doenças. Por isso, o mais correto é a associação com carcinoma de ovário e endométrio. 59. Além do carcinoma de próstata, o antígeno específico da próstata, PSA, elevado pode ocorrer devido a terapia com aspirina. B. Uso de esteroides exógenos. C. Hiperplasia prostática benigna. D. Terapia com estatina, medicamento redutor de colesterol. Resposta: C. Hiperplasia prostática benigna. Raciocínio. O PSA, antígeno prostático específico,
É uma glicoproteína produzida pelas células epiteliais da próstata. Embora seja amplamente usado como marcador tumoral no carcinoma de próstata, seus níveis podem estar aumentados em condições benignas também, o que limita sua especificidade. As principais causas de PSA elevado não maligno incluem hiperplasia prostática benigna, HPB, prostatite, inflamação e infecção da próstata, manipulação prostática, exame de toque, biópsia, cateterização. Terapias como aspirina, esteroides ou estatinas não estão associadas ao aumento de PSA. Portanto, o aumento do PSA além do câncer de próstata é mais comumente explicado pela hiperplasia prostática benigna. 60. No monitoramento da função glomerular, qual dos seguintes testes tem a maior sensibilidade? A. Sódio urinário. B. Razão BUN, creatinina. C. Depuração de creatinina. D. Depuração de ureia. Resposta. C. Depuração de creatinina. Raciocínio. A função glomerular é melhor avaliada pela taxa de filtração glomerular, TFG. Sódio urinário, útil em avaliação de distúrbios de volume e função tubular, mas não é um teste direto da TFG. Relação BUN-creatinina, usada principalmente para diferenciar causas pré-renais e renais de insuficiência, mas não é sensível para medir TFG. Depuração de ureia, menos precisa porque a ureia sofre reabsorção tubular significativa, tornando-a um marcador pouco confiável da filtração glomerular. Depuração de creatinina. É o melhor teste disponível clinicamente para estimar a TFG, pois a creatinina é filtrada livremente pelos glomérulos e sofre mínima secreção-reabsorção. Portanto, a depuração de creatinina é o método mais sensível e amplamente utilizado no monitoramento da função glomerular. 61. Uma amostra de urina de 24 horas, volume total igual a 1.136 ml, é enviada ao laboratório para análise quantitativa de proteínas urinárias. Calcule a quantidade de proteína excretada por dia, se a concentração total de proteína for 52 mg por decilitro. A. 591 mg. B. 487 mg. C. 220 mg. D. 282 mg. Resposta. A. 591 mg. Raciocínio. A concentração de proteína é 52 mg por decilitro, e o volume total de urina é 1.136 ml. Como um decilitro igual a 100 ml, então, 1.136 ml igual a 11,36 decilitros. Para achar a quantidade total de proteína excretada em 24 horas, multiplica-se a concentração pelo volume em decilitros. 52 mg por decilitro vezes 11,36 decilitros igual a 590,72 mg. Arredondando, o resultado é 591 mg por dia. Conclusão. O paciente excretou aproximadamente 591 mg de proteína em 24 horas, valor ligeiramente acima do limite normal, geralmente menor que 150 mg por dia, sugerindo proteinúria leve. 62. Com base nos dados da tabela, o clearance, depuração, de creatinina do paciente, em mililitro por minuto é. Teste. Resultado. Creatinina urinária, 90 mg por decilitro. Creatinina sérica, 0,90 mg por decilitro. Superfície corporal total do paciente, 1,73 metros quadrados. Volume total de urina em 24 horas, 1.500 ml. A. 104. B. 124. C. 144. D. 150. Resposta. A. 104 ml por minuto. Raciocínio. Use a fórmula. Clearance de creatinina igual creatinina urinária vezes volume dividido por creatinina do plasma vezes 1440. Onde creatinina urinária é igual a 90 mg/dl, creatinina do plasma igual a 0,90 mg/dl, V igual 1.500 ml por dia. Clearance de creatinina igual 90 vezes 1.500, dividido por 0,90 vezes 1440, igual a 135.000 dividido por 1.296 é igual a 104,2 ml por minuto.
63. A depuração, clearance, da creatinina, em mililitro por minuto, é igual a creatinina urinária, miligrama por litro, dividido por volume de urina, mililitro por minuto, vezes creatinina plasmática, miligrama por litro. B. Creatinina urinária, miligrama por litro, vezes volume, mililitro por minuto, dividido por creatinina plasmática, miligrama por litro. C. Creatinina urinária, miligrama por litro, dividido por volume de urina, mililitro por hora, vezes creatinina plasmática, miligrama por litro. D. Creatinina urinária, miligrama por litro, vezes volume, mililitro por hora, dividido creatinina plasmática, miligrama por litro. Resposta: B. Creatinina urinária, miligrama por litro, vezes volume, mililitro por minuto, dividido por creatinina plasmática, miligrama por litro. Raciocínio. A fórmula clássica do clearance de creatinina é: clearance de creatinina igual, creatinina urinária vezes volume, dividido por creatinina plasmática. Essa fórmula indica o volume de plasma depurado de creatinina por minuto, ou seja, quantos mililitros de plasma são limpos da substância a cada minuto pelos rins. Portanto, a alternativa B é a única que expressa corretamente essa relação matemática e fisiológica. 64. Um adulto diabético com complicações renais apresenta os seguintes resultados laboratoriais. Teste. Resultado. Sódio, 133 miliequivalentes por litro. Glicose, 487 mg por decilitro. BUN, nitrogênio ureico no sangue, 84 mg por decilitro. Creatinina, 5 mg por decilitro. Com base nesses resultados, a osmolalidade sérica calculada é A. 266 miliosmole por quilograma. B. 290 miliosmole por quilograma. C. 323 miliosmole por quilograma. D. 709 miliosmole por quilograma. Resposta correta. C. 323 miliosmole por quilograma. Raciocínio. A fórmula usada para calcular a osmolalidade sérica é osmolalidade igual a 2 vezes na mais glicose dividido por 18 mais BUN dividido por 2,8. Substituindo os valores. Osmolalidade igual 2 vezes 133, mais 487 dividido por 18 mais 84 dividido por 2,8. Osmolalidade igual a 266 mais 27,1 mais 30 é igual a 323 miliosmole por quilograma. A creatinina não entra no cálculo da osmolalidade, pois sua contribuição é mínima. Esse valor elevado é consistente com hiperosmolalidade causada por hiperglicemia e disfunção renal, comum em diabéticos com complicações renais. 65. Estes resultados laboratoriais foram obtidos na avaliação do clearance de creatinina. Creatinina urinária, 84 mg por decilitro. Volume urinário, 1.440 ml por 24 horas. Creatinina sérica, 1,4 mg por decilitro. Superfície corporal, BSA, 1,60 metros quadrados. Média igual a 1,73 metros quadrados. O clearance de creatinina em mililitro por minuto é A. 6. B. 22. C. 60. D. 65. Resposta. D. 65 mililitros por minuto. Raciocínio. Clearance bruto, não corrigido pela BSA. Clearance de creatinina igual, U vezes V, dividido por, P vezes 1440, igual, 84 vezes 1440, dividido por, 1,4 vezes 1440, igual a 84 dividido por, 1,4, igual 60 ml por minuto. Correção para BSA padrão, 1,73 metros quadrados. Como a BSA do paciente é 1,60 metros quadrados, ajusta-se. Clearance de creatinina corrigida igual a 60 vezes, 1,73, dividido por, 1,60, igual a 60 vezes 1,08125 é igual a 64,9 é igual a 65 ml por minuto. Como a questão forneceu a BSA, diferente de 1,73 m ao quadrado, espera-se a correção, levando a alternativa D,
65 ml por minuto. 66. A luz difusa, stray light, pode ser detectada em um espectrofotômetro utilizando a. Lâmpada de vapor de mercúrio. B. Vidro de óxido de ólmio. C. Solução de dicromato de potássio. D. Filtro de corte acentuado, Sharp Cutoff Filter. Resposta: D. Filtro de corte acentuado. Raciocínio. A luz difusa é qualquer luz que atinge o detector em comprimentos de onda diferentes daquele selecionado, o que causa erro de absorbância, valores falsamente baixos. Filtros de corte acentuado transmitem 100% da luz acima de um comprimento de onda específico e 0% abaixo. Portanto, se o espectrofotômetro detectar luz onde não deveria haver transmissão, há presença de luz difusa. Os outros itens servem a outros propósitos. Lâmpada de mercúrio. Calibração de comprimento de onda. Vidro de óxido de ólmio. Verificação de calibração espectral. Dicromato de potássio. Calibração de absorbância. Assim, somente o filtro de corte acentuado é usado para detectar luz difusa, stray light. 67. Ao separar proteínas séricas por eletroforese em acetato de celulose, usando tampão veronal com pH 8,6, a beta-globulina migra. A. Mais rápido que a albumina. B. Mais lentamente que a gama-globulina. C. Mais rápido que a gama-globulina. D. Mais rápido que a alfa-2-globulina. Resposta: C. Mais rápido que a gama-globulina. Raciocínio. Na eletroforese de proteínas séricas a pH 8,6, todas as proteínas do soro têm carga líquida negativa, migrando em direção ao ânodo, mais. A velocidade de migração depende da carga elétrica e tamanho molecular de cada proteína. A ordem típica de migração, do mais rápido para o mais lento, é albumina maior que alfa-1-globulina, maior que alfa-2-globulina, maior que beta-globulina, maior que gama-globulina. Portanto, a beta-globulina migra mais lentamente que as alfa-globulinas, mas mais rapidamente que as gama-globulinas. 68. Qual é o pH adequado para a solução tampão usada na eletroforese de proteínas séricas? A. 5,6. B. 7,6. C. 8,6. D. 9,6. Resposta: C. 8,6. Raciocínio. A eletroforese de proteínas séricas é normalmente realizada em pH alcalino, 8,6, utilizando tampão veronal, ou barbital. Nesse pH, todas as proteínas séricas, como albumina e globulinas, têm carga líquida negativa. Portanto, elas migram em direção ao ânodo, mais. O pH 8,6 é o ponto ideal porque garante boa separação entre as frações proteicas, albumina, alfa-1, alfa-2, beta, gama. Mantém as proteínas estáveis e solúveis durante o processo. Evita alterações conformacionais por desnaturação. 69. O pH do tampão mais eficaz para permitir que proteínas anfotéricas migrem em direção ao cátodo em um sistema eletroforético seria A. 4,5. B. 7,5. C. 8,6. D. 9,5. Resposta: A. 4,5. Raciocínio. As proteínas anfotéricas, como as proteínas séricas, podem atuar tanto como ácidos quanto como bases, dependendo do pH do meio. O comportamento delas em um campo elétrico depende do ponto isoelétrico, π, o pH no qual a proteína não tem carga líquida. Se o pH do tampão for maior que o π, a proteína fica negativamente carregada, migra em direção ao ânodo, mais. Se o pH for menor que o π, a proteína fica positivamente carregada, migra em direção ao cátodo, menos. Como a questão pede o pH que permite a migração para o cátodo, precisamos de um pH ácido, abaixo do π. Portanto, o pH 4,5 é o mais eficaz para que proteínas anfotéricas adquiram carga positiva e se movam em direção ao cátodo, menos. 69. O pH do tampão mais eficaz para permitir que proteínas anfotéricas migrem em direção ao cátodo em um sistema eletroforético seria A. 4,5. B. 7,5. C. 8,6.
D. 9,5. Resposta A. 4,5. Raciocínio. As proteínas anfotéricas, como as proteínas séricas, podem atuar tanto como ácidos quanto como bases, dependendo do pH do meio. O comportamento delas em um campo elétrico depende do ponto isoelétrico, π, o pH no qual a proteína não tem carga líquida. Se o pH do tampão for maior que o π, a proteína fica negativamente carregada, migra em direção ao ânodo, mais. Se o pH for menor que o π, a proteína fica positivamente carregada, migra em direção ao cátodo, menos. Como a questão pede o pH que permite a migração para o cátodo, precisamos de um pH ácido, abaixo do π. Portanto, o pH 4,5 é o mais eficaz para que proteínas anfotéricas adquiram carga positiva e se movam em direção ao cátodo, menos. 70. Uma banda dupla de albumina observada na eletroforese de proteínas séricas indica A. Doença hepática grave. B. Bisalbuminemia. C. Inflamação aguda. D. Anemia hemolítica. Resposta correta. B. Bisalbuminemia. Raciocínio. A bisalbuminemia é uma condição rara e geralmente benigna, caracterizada pela presença de duas formas distintas de albumina no soro, visíveis como duas bandas separadas na eletroforese de proteínas. Causa. Pode ser hereditária, forma genética estável, devido a uma mutação no gene da albumina, ou adquirida, associada a certas doenças, como pancreatite, mieloma múltiplo ou uso de penicilina, que pode modificar a albumina. Interpretação eletroforética. Na eletroforese, a albumina normalmente aparece como uma única banda nítida e intensa. Em casos de bisalbuminemia, surgem duas bandas próximas, com mobilidade eletroforética diferente devido a variações na carga elétrica da molécula. 71. Qual das seguintes proteínas séricas migra junto com as beta-globulinas no acetato de celulose a pH 8,6? A. Ceruloplasmina. B. Hemoglobina. C. Aptoglobina. D. Componente C3 do complemento. Resposta. D. Componente C3 do complemento. Raciocínio. Na eletroforese de proteínas séricas a pH 8,6, as proteínas se separam com base na sua carga elétrica. A sequência de migração, do ânodo para o cátodo, é albumina, alfa-1-globulina, alfa-2-globulina, beta-globulina, gama-globulina. Algumas proteínas específicas migram em regiões conhecidas. Fração. Proteínas típicas. Alfa-1-globulina, alfa-1-antitripsina, transcortina, alfa-2-globulina, aptoglobina, ceruloplasmina, beta-globulina, transferrina, C3, complemento, beta-lipoproteína, gama-globulina, imunoglobulinas. O C3 do sistema complemento migra junto com as beta-globulinas. As demais opções migram em outras regiões. Ceruloplasmina, alfa-2-globulina, aptoglobina, alfa-2-globulina. Hemoglobina não é detectada no soro normal. 72. A maioria dos métodos químicos para determinar a proteína total utiliza qual das seguintes reações? A. Azul de molibdênio. B. Ferriferrucianeto. C. Resorcinol HCl. D. Biureto. Resposta. D. Biureto. Raciocínio. O método do biureto é o procedimento químico mais amplamente utilizado para a determinação de proteína total no soro ou plasma. Princípio da reação. Em meio alcalino, os íons cúpricos, Cu2+, reagem com os grupos peptídicos, CuNH, das ligações entre aminoácidos. Essa reação forma um complexo violeta entre Cu2+ e os grupos peptídicos. A intensidade da cor é proporcional à concentração de proteína e medida a 540 nanômetros no espectrofotômetro. Outras opções explicadas. A. Azul de molibdênio, usado na determinação de fósforo, não proteínas. B. Ferriferrucianeto. É o método de Benedict ou Follin-U, usado para glicose. C. Resorcinol HCl. Método para carboidratos, frutose, cetoses, não proteínas. 73. O púrpura de bromocresol a um pH de 5,2 é usado em um método colorimétrico para medir a albumina.
B. Globulina. C. Proteína de Bency-Jones. D. Imunoproteína. Resposta: A. Albumina. Raciocínio. O púrpura de bromocresol, BCP, é um corante ácido usado em métodos colorimétricos específicos para dosagem de albumina sérica. Princípio da reação. Em pH ácido, 5,2, a albumina carrega carga positiva. O corante púrpura de bromocresol carrega carga negativa. A interação eletrostática forma um complexo albumina-corante de cor púrpura. A intensidade da cor, medida a 603 nanômetros, é proporcional à concentração de albumina. Outras opções. Globulina. Não reage significativamente com corante nesse pH. Proteína de Bency-Jones. Detectada por métodos de precipitação térmica, não colorimetria. Imunoproteína. Medida por nefelometria ou turbidimetria, não com BCP. 74. Um homem de 55 anos com diabetes apresenta uma excreção urinária de albumina de 40 mg por dia. De acordo com a National Kidney Foundation, NKF, a albumina urinária deve ser verificada nesses pacientes a cada A. 3 meses. B. 6 meses. C. 12 meses. D. 24 meses. Resposta: B. 6 meses. Raciocínio. A excreção urinária de albumina de 40 mg por dia indica microalbuminúria, que ocorre quando a perda urinária de albumina está entre 30 e 300 mg por dia, um marcador precoce de nefropatia diabética. De acordo com as diretrizes da National Kidney Foundation, NKF, e da American Diabetes Association, ADA, pacientes diabéticos com microalbuminúria devem ter sua albumina urinária monitorada a cada 6 meses. Isso permite avaliar a progressão para proteinúria manifesta e a eficácia do tratamento, controle glicêmico, pressão arterial, uso de inibidores da ECA ou bloqueadores. 75. Um paciente de 22 anos apresenta traços de proteína urinária pelo método da fita reagente, dipstick, e uma taxa de excreção de albumina urinária de 50 microgramas por minuto, normal menor que 20 microgramas por minuto. Isso se correlaciona com o termo A. Hematúria. B. Proteinúria maciça. C. Microalbuminúria, albuminúria. D. Oligúria. Resposta: C. Microalbuminúria, albuminúria. Raciocínio. O paciente tem excreção urinária de albumina igual a 50 microgramas por minuto, o que ultrapassa o limite normal, menor que 20 microgramas por minuto, mas está bem abaixo dos níveis de proteinúria maciça. De acordo com os critérios da National Kidney Foundation, NKF, normal, menor que 20 microgramas por minuto ou menor que 30 mg por dia. Microalbuminúria, 20 a 200 microgramas por minuto, 30 a 300 mg por dia. Macroalbuminúria, ou proteinúria clínica maior que 200 microgramas por minuto, maior que 300 mg por dia. Assim, a excreção de 50 microgramas por minuto é compatível com microalbuminúria, um achado precoce de lesão renal, frequentemente relacionada à nefropatia diabética ou hipertensiva.